Você já reparou como as canções de pop estão cada vez mais curtas? Se antes elas duravam em média 4 ou 5 minutos, hoje muitas não passam de 3 minutos. E essa mudança não é por acaso. Ela reflete uma nova forma de consumir música, baseada no streaming e na viralidade. Será que as canções estão perdendo partes importantes, como o refrão, a ponte e os momentos instrumentais? Nesse vídeo, vamos analisar como o formato das canções vem se alterando nos últimos anos e como isso influencia na experiência do ouvinte. Salve galera, Dino Botino na voz, e como é que vocês estão? Eu espero que bem. Hoje vamos refletir como as músicas vêm perdendo partes importantes ao decorrer dos anos, como momentos épicos de high note e os breaks de dança, e incorporando cada vez mais estruturas de refrões, com músicas que possuem até 2 refrões diferentes. E vocês já vão entender o que eu quero dizer com isso. O formato das canções vem se alterando há algum tempo, ficando cada vez mais curtas com o passar dos anos. Hoje, vemos que muitas canções do K-pop não possuem mais partes que antes eram consideradas essenciais. As canções são feitas pensando mais no streaming e na viralidade do que na própria estrutura da música em si. Nos últimos 2 anos, muitos lançamentos tiveram problemas na estrutura das canções, o que pode desagradar muitos ouvintes. Um exemplo disso foi Get Up, um mini álbum com 6 faixas e um interlúdio de 30 segundos, e nenhuma canção com mais de 3 minutos, totalizando assim 12 minutos de álbum. E eu adoro esse álbum, mas ele me faz pensar em como as canções estão reduzidas e quais as consequências disso. Não vou me aprofundar nas razões pelas quais as empresas fazem isso. Em resumo, o K-pop segue tendências de mercado, e canções mais curtas geram mais reproduções e, consequentemente, mais lucro. O que eu quero discutir aqui é como isso acontece, como os produtores fazem as músicas ficarem mais curtas e como isso afeta o ouvinte. A principal mudança é a forma como os produtores tratam o refrão. Eles querem que as pessoas ouçam o refrão o máximo possível e por isso diminuem outras partes da música, como versos, pré-refrões e pontes. E uma forma de fazer isso é começar a canção pelo refrão. Assim, as pessoas que ouvem a música pela primeira vez já sabem o que esperar do resto. Também evita que as pessoas pulem a música se não gostarem do começo. Outra forma é usar um som curto e marcante no começo da canção, como por exemplo After Like e I Am do IVE. Tem uma parte instrumental forte e tensa nos primeiros segundos, e isso tem um propósito parecido: chamar a atenção das pessoas logo de cara. Muitas canções também estão cortando partes instrumentais, intros e breaks são quase inexistentes. Geralmente, a única parte sem voz é o break de dança, mas até nisso há mais cantos ou partes vocais. Fora que os breaks são quase inexistentes nas músicas atuais. As pontes também ficaram mais breves e escassas. Então, como será o futuro da música? Essas tendências provavelmente vieram para ficar. Talvez tenhamos que mudar a forma como pensamos na estrutura das canções. Muitas canções estão usando uma abordagem de refrão 1 mais um refrão 2, sendo esse refrão 1 diferente do refrão 2, ou seja, é como se a música tivesse 2 refrões, onde existe uma ligação que conecta esses 2 refrões, meio que fazendo um loop infinito. Por exemplo, Eve, Psyche and the Bluebird's Wife, do Le Sserafim. Tem várias partes diferentes, mas que parecem refrões e que se alternam entre si. Em vez da estrutura mais comum de intro, verso, verso e refrão, estamos vendo mais uma mudança para refrão 1, verso, refrão 1 novamente, refrão 2 e alguma conexão que faz você voltar para o refrão 1 novamente.
Sinceramente, essas mudanças podem ser muito frustrantes, e eu espero que as empresas não generalizem isso demais, pois se formos ver a fundo, nem as B-sides estão livres dessas estruturas e do encurtamento. Seria interessante se as empresas dessem mais valor às músicas e trabalhassem para criar canções completas e não pedaços para viralizar lá no TikTok, pois as canções são muito mais do que apenas refrões. É uma pena que muitas músicas incríveis sejam prejudicadas por sua estrutura ruim, e eu não tenho nada contra canções que duram menos de 3 minutos. Muito pelo contrário, pois aprecio muitas delas. A gente acaba se acostumando no final das contas. Como citei antes, eu amo o álbum do New Jeans, ouço ele com muita frequência, mas é uma questão a ser levantada. Acho que vale a reflexão, e eu não culpo o New Jeans por isso, por esse encurtamento, afinal de contas, elas não participam da produção da música. Elas gravam sim, elas são as artistas, mas quem faz a produção são os produtores musicais. E nem dá pra culpar os produtores musicais também, pois o diretor do clipe de Dito disse que a canção foi reduzida em algum momento. Ou seja, se os produtores criam uma canção de um certo tamanho e essa canção é reduzida depois, provavelmente isso é uma ordem vinda de cima, ou seja, é uma ordem da empresa. Logo, é a intenção da empresa possuir músicas mais curtas, com certeza visando esse mercado de viralização. Então não dá pra culpar nem o grupo e nem os produtores. No final das contas, é uma intenção da empresa. E se formos ver, a Hybe vem explorando muito a imagem das meninas em TikTok, nos Reels, nos Shorts, em todas essas plataformas de vídeos curtos. Logo, dá pra entender a estratégia das músicas serem mais curtas e virais. É visando realmente o mercado. O problema é o empobrecimento da música como um todo, onde 70% do tempo acaba sendo só refrão. E acabamos por não ter partes que sempre impactaram muito no K-pop, como as pontes, onde sempre temos as high notes, ou os breaks, onde temos as danças como principal, onde os main dancers se destacam, ou o grupo como um todo. E quando eu penso nisso, só consigo lembrar de Like, com aquela parte onde a Momo fica dançando sozinha. E como não lembrar também dos high notes da Ning Ning e da Winter em Girls. Se as músicas naquela época tivessem as estruturas de hoje, poderíamos não ter esses momentos no K-pop. E eu citei um exemplo para cada situação, mas eu tenho certeza que quando eu falei sobre breaks e high notes, você já imaginou outros momentos épicos que marcaram o K-pop. Daria para fazer uma lista gigantesca de tantas high notes e breaks que nós temos ao longo da história, coisas que a gente não vê mais hoje justamente por conta dessa estrutura. Mas e aí, o que vocês acham de tudo isso? Perceberam como as músicas estão ficando cada vez mais curtas? E isso afeta o produto final para nós como consumidores, pois imagina no futuro você comprar um álbum de um artista e ele possuir apenas 10 minutos de duração. Você pagar caro no que seria 2 ou 3 músicas se voltarmos alguns anos atrás. Isso pode parecer trivial, mas é de certa forma preocupante. Deixa aí nos comentários a sua opinião, se concorda que as músicas estão ficando mais curtas, até mesmo repetitivas, com refrões estendidos, com repetição de refrões, e se isso é algo negativo na sua opinião. E se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal para mais conteúdo sobre K-pop. Eu adoro estar trazendo essas reflexões com vocês, fiquem à vontade para deixar suas opiniões aqui nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa e até a próxima, valeu!